Fala, cartoleiros e cartoleiras. Vamos para a escalação da rodada 24, time valorização, mas voltado também para pontuação. Fiz um vídeo ontem, até postei o vídeo, mas achei que a qualidade não ficou muito boa, então estamos fazendo novamente um novo vídeo, sobretudo para mudar umas 2 ou 3 peças que eu acabei colocando no vídeo de ontem. Então a ideia aqui é fazer um time valorização, mas também pontuação. Bora lá escalar. Mas antes de começar a escalação, peço que deixem aí o like, faça a inscrição para receber notificações de vídeos novos e ajude o canal a crescer, porque o meu trabalho aqui depende de vocês. Tá? Eu ajudo vocês a escalar e vocês ajudam o canal a crescer. Compartilhe com os amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sugestão. Eu sempre comento o time de todo mundo. Tem um grupo aberto do Telegram para quem quiser ir lá, olhar as dicas, discutir times. Estamos sempre aí à disposição de todos vocês e precisamos de vocês para o canal crescer. Então, a nossa primeira opção aqui para o nosso time valorização e pontuação é o PP. O PP, ele tem 7 gols, 3 assistências e 18 finalizações. A pontuação que ele precisa nessa rodada é de 4 pontos para valorizar. 4 pontos para o PP é uma pontuação muito possível de ser feita. O PP tem na 13ª rodada, na 14ª, na 15ª, na 16ª, na 17ª, na 20ª, na 21ª, todas pontuações acima de 7 pontos. Então, assim, pontuações muito possíveis dele conseguir esses 4 contra o Vasco vem muito mal, é o 17º. O Grêmio vem bem, né? O Grêmio tem ganhado todas as últimas partidas, acho que são 9 ou 10 vitórias consecutivas. Então o Grêmio é o time a ser batido nessa rodada, um time que está aí em grande fase, tanto o PP no ataque como o Jean-Pierre aqui no meio. Então nós vamos colocar também o Jean-Pierre como opção, já que a ideia aqui é fazer um time valorização, mas voltado para pontuação. O Jean-Pierre também precisa aí dos 4 pontos para valorizar. Jean-Pierre precisa de 4 pontos para valorizar e é também uma ótima opção para o meio. Então a gente vai colocar o Jean-Pierre para ajudar os cartoleiros aí a começar a pensar nas suas peças para os seus times principais. Jean-Pierre tem 1 gol, 1 assistência e 10 desarmes. Só que o Jean-Pierre, ele já mitou na rodada 21, na 22 ele fez 2.3 e na última rodada que foi jogada, jogo atrasado, na verdade, do Grêmio, ele fez gol no jogo atrasado. Então não valia para Cartola, mas ele fez um gol na última partida do Grêmio. Então isso é importante de ser observado. É um cara que bate falta, raramente erra passe. Então é um jogador muito bom para a gente colocar nesse meio aí, esse meio pensando em valorização e pontuação. Nós temos outras opções de meias aqui que eu vou apenas fazer a leitura deles, antes de decidir quem nós vamos colocar. Temos, por exemplo, o Daniel Alves. O Daniel Alves ele precisa apenas de menos 2,80 para valorizar. Então, o Daniel Alves poderia ser uma opção para a gente colocar aí no meio. Uma outra opção de meia é o Galhardo, mas que tem um jogo difícil contra o Atlético. O Galhardo precisa de menos 2 para valorizar. Uma terceira, e o Galhardo é um cara que tem 15 gols no campeonato, 5 assistências e 16 desarmes. Uma terceira opção para esse time valorização, se você estiver buscando, é o Zé Rafael, que tem o clássico aí contra o Santos. Zé Rafael tem 2 gols, 2 assistências e 32 desarmes. Pontuações boas do Zé Rafael na 18ª, que ele fez 6.8, e na 19ª, que ele fez 6.8 também. Provavelmente quando ele fez os gols. Não é um cara que esse ano está regular, mas já foi um cara muito bom de cartola. Se você pensar em um jogador para fugir dos mais escalados, você tem o Giovanni Augusto, mas ele precisa de 7 para valorizar. E você tem o Raul, que é sempre um cara regular, precisa de 2,90 para valorizar. Tem 1 gol, 1 assistência e 59 desarmes. Com certeza ele vai fazer uma pontuação maior do que 2 pontos. Nós vamos sugerir aqui para formar o meio o Nenê. O Nenê precisa de 0,80 para valorizar, então se ele fizer 1 ponto ele já valoriza, então o Nenê é a outra opção. O Nenê já tem 7 gols, 1 assistência e 18 desarmes, sempre pontuações positivas.
A gente tem que tomar cuidado porque no último jogo o técnico do Fluminense tirou o Nenê de campo. Não sei se essa vai ser uma tendência ou se o Nenê pediu para sair ou alguma coisa nesse sentido. Bom, além do Nenê, a gente vai colocar o Sara ou o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele precisa de, com menos 2,80 ele valoriza, tem um gol, uma assistência e 25 desarmes. E a gente tem o Sara, o Daniel Alves custa 9,63. E a gente tem o Sara aqui, que é bem mais barato e precisa de menos um ponto para valorizar. A partir de menos um ponto, ele já começa a valorizar. Acho que o Sara é mais interessante de colocar. Tem o Igor Gomes aqui também, ó, que precisa de 2 pontos para valorizar. O Igor Gomes tem uma média baixa, então assim, talvez a gente não coloque em função disso. Mas o Gabriel Sara tem uma média de 2,85, precisa de menos um ponto para valorizar. Pega o Sport, que é um time que está cedendo muitos pontos aí para atacantes e meias. Tem 4 gols no campeonato, uma assistência e 20 desarmes. Então, eu acredito que o Daniel Sara pode fazer pontuações boas, como ele já fez aqui em pelo menos 4 rodadas. 12,20, 5,80, 9,70, 6,40. Então, ele tem algumas pontuações boas. Então, seria uma outra opção aqui para a gente fechar o nosso meia, o Daniel Sara. Se você quer fazer um equilíbrio entre pontuação e valorização, você deixa o Nenê e o Jean-Pierre, e no lugar do Sara, por exemplo, você coloque aí um outro meia que está em destaque, um Rafael Veiga, um Vina, um Arrascaeta do Flamengo, você faz isso. Voltando aqui para o nosso ataque, para a gente fechar, a gente colocou o PP como grande opção. Nós temos aqui o Claudinho, cara que está sempre fazendo pontuações positivas. Ele tem 8 gols no campeonato, uma assistência e 28 finalizações. Ele precisa de 3,60. Claudinho precisa de 3,60. Acredito que é bem possível que ele faça esse 3,60. Pega o Bragantino, é um jogo equilibrado. Tanto o Coritiba, que é em 18º, como o Bragantino, 15º, podem ganhar. Bragantino vem de 2 vitórias e um empate. Tá? É um time que não perde já há 4 jogos. Então, assim, ficar de olho no Claudinho, porque ele é uma ótima opção para o ataque. Claro que você vai ter aí os mais escalados, né? Marinho está entre os mais escalados, Bruno Henrique está entre os mais escalados, Luciano é o cara do momento, está entre os mais escalados, né? 10 gols, 1 assistência, 15 finalizações. Só que o Luciano precisa de mais de 11 pontos para valorizar. Você pode colocar aí equilibrando o seu time, como a gente já falou. Então aqui, para fechar o nosso ataque, nós vamos com uma alternativa ao Luciano. Se a gente não pode colocar o Luciano porque precisa de muito ponto para valorizar e está muito caro, a gente vai de Brenner, que pega o mesmo esporte mal, cedendo muitos pontos para atacantes, né? Prova disso foi o Santos na última rodada. Os atacantes do Santos mitaram, Soteldo, o menino que entrou lá, que era reserva, que fez a primeira partida, estreou, fez gol. O Marinho nem se fala. Então o Santos deitou e rolou em cima do Sport. O Sport tentou até fazer um jogo equilibrado, mas não conseguiu. O Brenner tem 6 gols, 1 assistência e 23 finalizações. Como a gente está falando de time valorização, o Brenner precisa de 3 pontos. 3 para valorizar. Então é uma ótima opção para rodada. Inclusive, nesse time valorização, a gente vai deixar a faixa de capitão aqui com o Brenner. Ok? Fechando aqui o nosso ataque, Brenner e PP serve para qualquer time, valorização, pontuação, time principal, etc. Fechando o nosso ataque, nós vamos sugerir aqui o Robson, que há algumas partidas não vem bem, mas tem 6 gols no campeonato, uma assistência e 40 finalizações. Então a possibilidade de um jogo mais tranquilo contra o Bragantino dele fazer uma pontuação, a gente vai colocar o Robson, mesmo que ele negative 0,50, ele já começa a valorizar. Vamos para a defesa. As laterais. Arana, o lateral mais caro do Cartola. O Arana precisa de 4 pontos para valorizar. É uma boa opção? Claro que é. Sempre pontuações positivas, 3 gols e 3 assistências. Mas nós não vamos colocar o Arana nesse time. Reinaldo, ele precisa de 5,70 para valorizar. Joga em casa. Mas a gente sabe, sempre quando o Reinaldo pega um time pequeno em casa, geralmente o Reinaldo, em partidas mais fáceis, ele não mita. Ele tem 4 gols, 3 assistências e 34 desarmes. Nós vamos colocar as alternativas a esses 2 primeiros que nós falamos. Arana, qual que é a alternativa ao Arana? Guga. Reinaldo, qual que é a alternativa ao Reinaldo? O
Juan Fran. O Guga precisa de 2,10 para valorizar, também boas pontuações ao longo do campeonato, um gol, uma assistência, 45 desarmes, então nós vamos colocar o Guga. E o Juan Fran aqui como alternativa que está lá embaixo. É claro que você tem o Diogo Barbosa que precisa de 4,90, o Orejuela do Grêmio que precisa de 6, o Isla que precisa de 5, são sempre boas opções, mas nós estamos fazendo um time para valorizar. Juan Fran precisa de 2 pontos para valorizar, então o Juan Fran é uma ótima opção, pensando nessa alternativa ao Reinaldo, ok? Vamos aqui então para os nossos zagueiros, da mesma forma, o Hever do Atlético precisa de 0,90 para valorizar, pensando no Grêmio que tem um jogo tranquilo, teoricamente mais tranquilo contra o Vasco, a gente tem duas boas opções, o Jeromel e o Brás, só que a gente vai colocar o Brás pensando na valorização. O Brás, ele precisa de 2,5 pontos para valorizar. A partir de 2,5 pontos ele valoriza, se o Grêmio não tomar gol, Brás valoriza. Aqui do lado do Brás, a gente vai colocar ou o Hever ou o Sabino. O Hever precisa de 0,90 para valorizar, é uma ótima opção para a rodada. 0,90 para valorizar, pode fazer um golzinho de cabeça, tem um gol, 19 desarmes, cometeu 10 faltas, então é um zagueiro bom para colocar em 14 jogos. O Sabino, em 21 jogos, tem 4 gols, 31 desarmes, cometeu 8 faltas, é um cara que raramente faz faltas, tem 5 jogos sem sofrer gols, também uma ótima opção. Podemos colocar o Hever ou o Sabino. O Hever custa 7,32 cartoletas e o Sabino 7,21. Escolha o que é da sua confiança. Nosso time aqui vai ficar com o Sabino. No gol, a gente vai pensar em alguns goleiros que podem imitar na rodada. O Douglas Friedrich contra o Ceará é um goleiro que pode imitar. Ele tem sempre pontuações positivas nas últimas rodadas para goleiro, isso é muito bom. Desde a 14ª que ele tem pontuações positivas, 16 defesas difíceis e 3 jogos sem sofrer gols. O Tadeu, que tem o clássico contra o Atlético Goianiense, também é uma ótima opção. 4 jogos sem sofrer gols, 24 defesas difíceis. Mas no nosso time de valorização, no vídeo anterior eu tinha até sugerido o Daniel, o Diego Alves, né, que precisa de menos 1 ponto para valorizar. E pensando bem, o Thiago Volpe é uma ótima opção para goleiros. Também desde a 14ª rodada, olha o gráfico do Thiago Volpe. Desde a 14ª rodada que ele não perde ponto. E isso para goleiro nesse ano é algo assim formidável. Fez 2 pontos positivos, já está ajudando demais. E o Volpe precisa de 1,40 só para valorizar, é o goleiro que nós vamos colocar. Observe que nós gastamos aqui em cima, do lado esquerdo, 105 pontos até agora, 105 cartoletas para fazer o time. Todo mundo tem 105 cartoletas para gastar. É um time muito bom, a gente só está dobrando aqui o São Paulo. Se você não quer dobrar o São Paulo, dá para dobrar o Grêmio e dá para dobrar o Atlético, né, como boas opções. E aí, fechando aqui, já que a gente dobrou o São Paulo na zaga, sempre quando a gente dobra, é importante você colocar um técnico do time que você está dobrando, mesmo porque o capitão nosso aqui também é do São Paulo, que é o Brenner, que a gente sugeriu. Esse time vai ficar muito bom, gente. Então, olha, o Diniz tem sempre boas pontuações como técnico, desde a 19ª rodada, quando o São Paulo começou a jogar bem, olha, desde a 19ª rodada que o Diniz tem feito pontuações boas, olha. A menor que ele fez foi 3,09 na 22ª. Isso desde da 19ª, quando o São Paulo começou a ganhar de todo mundo. Então a gente vai colocar aqui o Diniz, fechando o nosso time, confirmando a escalação. Vou deixar aqui a escalação para você dar um print. Olha aí que escalação bacana que nós fizemos. Então, no nosso ataque, Brenner e PP cabem em qualquer tipo de time, valorização, pontuação e etc. O Robson como uma aposta. Aqui, Nenê, Sara e Jean-Pierre. Na defesa, o Brás, que é mito no Cartola. O Sabino também, que já fez boas pontuações. Nas laterais aqui, o Guga, alternativa ao Arana. E o Juan Fran, alternativa ao Reinaldo. E no gol, o Thiago Volpe e o nosso técnico, é o Diniz. Aqui do lado direito, para você ver, fizemos um time com 114,66 cartoletas, um ótimo time. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado quem está comigo no canal Deus do Início, quem está compartilhando, quem está buscando mais gente para o canal crescer. Obrigado mesmo de verdade. Tenham uma boa semana todos vocês. Na sexta-feira a gente tem
o vídeo do time da mitada. Espero que a gente tenha aí boa diversão no final de semana. Um abraço e fui!